nosso coração para receber a tua palavra, mas nós queremos sair daqui para viver a tua palavra, andando, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o propósito que está no teu coração. Pai, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tomar a vida dele nas tuas mãos e as nossas vidas, e venha fazer morada, Senhor, no nosso meio, nos nossos corações, Deus, para o louvor da tua glória. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Como é maravilhoso estar com vocês aqui. Cadê a banda? Fugiu? Só tu ficou comigo? Qual que é o teu nome? Vou lhe usar, Gabriel. Dá um lá para mim, Gabriel. Eu tenho sentido a presença de Deus nesse lugar. E é maravilhoso retornar aqui. Eu vou tomar na taça hoje mesmo. Gente, que chicorosidade. Antes de você se sentar, eu queria louvar o nome do Senhor com você. Feche os seus olhos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Proclame que só Ele é Senhor. Sobre toda a terra e céu. Vamos proclamar que Ele é grande? Vamos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. Proclame que Ele é grande. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda contra o inimigo. Você veio se prostrar? Cante. Por isso diante dele só quem veio se prostrar na presença do nosso Pai. Vamos louvar. Queremos o teu nome em grande. Vamos convidar a presença do Espírito Santo neste lugar e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós confiamos em. Proclame que só Ele é Deus sobre toda a eternidade. Mais forte. Sobre toda a terra e céu. Espero que você não esteja cansado. Levante a sua mão. A honra, a glória, a força e o... Chama que Ele vem, chama que Ele vem, chama que Ele vem, chama. E o louvor ao Rei Jesus. De novo um pouco mais forte.
Você crê em ato profético? Crê ou não crê? Eu vou pedir uma coisa muito respeitosamente, mas que o Espírito Santo me ordena. Dê a mão para quem está do seu lado, se for possível. Dê a mão para quem está do teu lado, se for possível. O Espírito Santo já está trabalhando aqui no nosso meio. E Ele quer fazer muito mais. E eu sei que Ele vai fazer muito mais. Amém ou não? Só responde quem tem boca. Amém ou não? Então é o seguinte, tu vai fazer a melhor oração da sua vida agora. Mas é para mandar fogo, mandar fogo, mandar fogo, mandar fogo. Não tenha dó não, viu? Em nome de Jesus. E nós vamos começar orando e a banda vem, me acompanha, por favor. Mas sem dó, viu? E quando Deus tocar, ó, isso daqui é espiritual, tá? Quando Deus tocar no teu coração, você vai erguer a mão do irmão que está do teu lado. Mas só se Deus tocar. Se Deus não tocar, não erga. Mas se Deus tocar, você vai erguer a mão dele. Porque Deus vai conceder uma vitória para ele através da tua vida. Ah não, você não está aqui não, é? Deus vai conceder uma vitória para ele através da tua vida. Você será um canal diretamente do céu para ligar a bênção do Pai com a vida do teu irmão. Preste atenção no que Jesus vai falar com a gente. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias. Um pouquinho mais forte. Cadeias quebrar. Mocidade. Um exército surgiu. Joga a marcha de exército. Um exército, cadê a marcha? Surgiu. Proclame. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Começar a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, porque as cadeias vão começar a cair nesse lugar. Comece a orar, e a banda vem. Feche os teus olhos e ora pela vida de quem está do teu lado. O espírito de avivamento vai começar a derramar uma coisa nova. Ouço cadeias quebrando. Só pra quem crê, ouço cadeias quebrando. Vem, ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Agora, se Deus tocou no teu coração, erga a mão de quem está do teu lado. Só se Deus tocou no teu coração. Espírito de avivamento, Deus da eternidade, Yahvé Sabaó, a tua presença é grande neste lugar, e a tua graça se manifesta, quebrando corrente e lançando o mal por terra. Em nome de Jesus, toda potestade, todo demônio, todo principado, toda feitiçaria, amando de coma, tudo aquilo que vem para travar, o Espírito começa a abrir caminho. Olha Jesus abrindo o caminho aí. Jesus já está começando a usar os vasos. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Espírito de Deus.
devagar não. O Espírito tem muito o que fazer aqui nessa noite. E Ele vai começar abrindo o caminho para a palavra entrar. Agora abra os seus olhos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você vai dizer com fôlego que tu tem nos teus pulmões. Olha aqui para mim. Diga com autoridade para o céu te escutar. Amém ou não? Tá fraco? Amém ou não? Diga assim: eu vou sair daqui diferente, mais forte. Eu vou sair daqui diferente. E aplauda o nome de Jesus. Isso aqui é só para quem crê, irmão. Quem não crê não faz não, viu? Abra a tua Bíblia aí, Atos capítulo de número 20. Eita Jesus. Abra a tua Bíblia, se não tiver uma Bíblia, abra no celular, no seu Android, no seu iPhone, no seu iPad, no seu Xing Ling, o que você tiver, abra a Bíblia em nome de Jesus. Você vai abrir em Atos capítulo 20. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Gente, como é bom estar de volta aqui. Olha, quando eu voltei, o púlpito ficava aqui em cima, pastor Renato, aqui, ó. Ficava desse lado aqui, olha. E Jesus, olha, trouxe uma transformação para essa casa tão abençoada. Olha, cadê a juventude? Levanta a mão aí. Dá um brado aí a juventude. Mas só um pouquinho mais forte para garantir que você vai casar. Vamos dar um brado aí em nome de Jesus. Só dê um brado quem quer casar. Ó. Já olha para trás e já anota o número aí, gente. Ó, é um prazer estar com vocês. Tá bom? Eu quero agradecer a vida da nossa irmã Marina. Cadê a irmã Marina? Cometeu a loucura de me chamar. E glória a Deus pela tua vida, Marina. Dá para ver a propriedade que você tem na palavra, e eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Varão, tá uma benção, mas o retorno tá pegando tudo. Por favor, obrigado, Gabriel. É um anjo mesmo, né? Tem que ser. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Renato, que sumiu. Ah não, tá ali atrás. Pastora Suelen, Deus abençoe tua vida também, que estão na presidência deste trabalho. Na vice-presidência, a pastora Lídia. De anos, hein, pastora Lídia? Meu Deus do céu, que coisa abençoada. Esses dias eu encontrei com ela, eu estava passeando com meu filhinho de motoca. Ela me viu lá quase caindo por cima dele, deu a paz do Senhor. Eu falei, paz do Senhor, pastora. Vergonha. Mas foi muito bom, eu creio que foi uma oportunidade de Deus. Quero agradecer a minha mãe, né, a missionária Nelma. Quero agradecer a minha esposa, o meu filhinho. Orem por esse cabeçudinho, irmãos. Ontem ele amanheceu com febre. Tá ruinzinho ainda, tá tossindo um pouco. Mas a gente veio trazer ele para mergulhar no fogo também, né, varão? Que não é justo, né? Só a gente mergulha e o filho fica lá assistindo Netflix. Sai, chuta que é macumba. Mas vamos lá. Então, dito isto, parabéns para vocês, a decoração está muito linda. Irmã Tamires, muito bom te reencontrar. Ô Jesus amado, que povo lindo, gente. A irmã Andréia, irmã Andréia, glória a Deus pela tua vida. Eu tenho muitos amigos nessa casa, gente. Eu não lembro teu nome, mas tu é muito meu amigo, viu? Tamo junto. Eu amo vocês. Deus continue abençoando, tá bom? Eu sou meio louquinho assim, mas as coisas andam. Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo de número 7. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus e vamos começar a meditar. Vocês estão me ouvindo bem? Amém, então tá bom. Diz assim, olha. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. Diga comigo bem forte, partir o pão. E Paulo pregou ao povo. Vou ler de novo. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo. E você diz amém. Pode se sentar no nome de Jesus.
Irmãos e irmãs, é uma grande responsabilidade estar aqui para transmitir uma palavra de Deus ao seu coração. A gente brinca, a gente pula, a gente corre, a gente grita, mas a palavra de Deus diz assim que haverá grande rigor aos ensinadores, né? E todos que têm a oportunidade de ensinar a palavra de Deus, eles estão sob o rigor também da palavra de Deus. Amém. Ô glória. Jesus, se esse menino der amém de novo, eu prego até meia-noite. Cadê? Irmãos, quem trouxe marmita aí já se prepara. Olha, vai ser que nem Jesus pregando para os 5.000. É coxinha para um lado, suco para o outro e todo mundo fica aqui. Bom, com isso eu quero dizer que essa grande responsabilidade que foi concedida a mim, eu quero transmitir uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você tenha bastante atenção. Se você mexer no celular durante a pregação e não for uma coisa importante, Jesus vai quebrar teu celular, viu? Porque esse culto é importante, esse pode ser o seu último culto, tá bom? Então preste bastante atenção que eu tenho certeza que Jesus vai falar com você. Você veio ouvir a voz de Jesus? Ah, Jesus amado, você veio ouvir a voz de Jesus? Então faz o seguinte, olha para quem está do seu lado rapidinho. Ó, ele não é feio, ela não é feia. Feio aqui é só quem não dá glória a Deus. Quem não dá glória a Deus, irmão, não tem jeito. Aí diga assim para ele, assim, ó, diga assim, eu gosto dessa frase, diga assim, ó, dá glória a Deus aqui é de graça. Não cobra nada, irmão, tem imposto não, tá? Economiza não, viu? Não espere sentir para dar glória a Deus, dê para sentir a glória de Deus, tá bom? Bom, vamos lá, é o seguinte, tem um relógio bem grande aqui, e eu prometo que eu vou ser obediente ao tempo. Quero transmitir uma palavra para o seu coração, e essa palavra, ela está nesse texto que nós lemos, em Atos 20 e versículo 7. Amados e amadas, eu sei que vocês são uma igreja muito bem ensinada, muito bem doutrinada. Pastor Renato está sempre aí, eu acompanho aí o Instagram da igreja, inclusive o trabalho de casais daqui, nossa, chega para mim direto lá no meu feed de notícias. Então, nós estamos sempre muito bem antenados aqui com os irmãos, apesar de estarmos em outro ministério, mas nós somos da mesma casa, né, gente? Só estamos num quarto diferente. E eu não quero aqui trazer uma novidade para você. Eu não quero aqui trazer uma coisa que vai te impressionar, que você vai dizer, nossa, o Eric sabe quanto Jesus calça, até porque eu não sei. Ou calçava, ou calça, não sei. Então, eu quero trazer uma palavra que você já conhece. Eu quero trazer uma palavra que Jesus já falou com você. E eu não quero, no objetivo aqui, trazer nada novo, muito grande, mas eu quero que Jesus fale com você na pequenez dessa palavra mesmo. Porque uma palavra, uma letra da palavra de Deus pode mudar a nossa história. Então, ouça com bastante atenção que o Espírito de Deus vai falar com você. Nós estamos lendo um texto que foi escrito pelo evangelista Lucas. Lucas era um médico que foi pago por um homem chamado Teófilo, para fazer um grande apanhado de informações desse tal de Jesus Cristo. Então, um homem muito rico, muito poderoso, ouviu a história de Jesus e disse assim, olha, eu quero saber mais dessa história aí, então eu vou contratar uma pessoa gabaritada para fazer essa pesquisa. E aí, nós encontramos com Lucas fazendo essa pesquisa. O Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas e o livro de Atos, no original, são um só. Nós fazemos essa distinção para que nós possamos, principalmente nós pentecostais, nós chamamos o livro de Atos do Espírito Santo, né? E enquanto muitos tradicionais, igrejas reformadas, acreditam que os milagres e os acontecimentos de Atos cessaram ali, nós acreditamos que eles continuam acontecendo. Então nós acreditamos que o Espírito Santo continua fazendo atos maravilhosos através da minha e da sua vida, amém ou não? Amém. Perdão. E o que acontece? Esse texto que está sendo escrito por Lucas, ele narra uma das viagens missionárias do tão famoso apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que com certeza vocês já ouviram muito falar sobre ele. O apóstolo Paulo que antes era muito reconhecido como Saulo, porque era aquele homem que perseguia os cristãos, era aquele homem rigoroso, criado debaixo do peso da lei, e ele aprende aquele mandamento como uma máxima, não terás outros deuses diante de mim. Então quando aparece um tal de Jesus Cristo dizendo que era filho de Deus, o objetivo dele era destruir aquilo, porque ele não acreditava naquela história. Só que no meio do caminho, Saulo tem um encontro com Jesus.
E aí ele entende, pelo poder de Jesus, que Jesus é realmente o Filho de Deus e que ele se manifestou aos homens para trazer a salvação a todo perdido e para nos fazer filhos de Deus. Então, o apóstolo Paulo, que passa por uma longa transformação, ele começa o seu ministério passando 14 anos de aprendizado, passando em desertos, passando dificuldades, passando por perseguições. O apóstolo Paulo diz que a memória mais linda que ele tem é ele ter que fugir de uma cidade no meio da noite, porque o exército fez um pacto de não comer, não dormir e não beber água enquanto não tivesse a cabeça dele na mão. E ele fala isso com tanto orgulho: olha gente, eu sou tão crente que eu incomodei ao ponto de querer me matar. E aí ele tem que descer num cesto pelo muro da cidade de madrugada. Então ele passa por muitas situações. E o apóstolo Paulo, ele mora numa cidade chamada Antioquia da Síria. E morando nessa cidade, ele é chamado por Deus e é impulsionado por Deus a fazer visitas e a fazer missões, né? A fazer viagens missionárias. Eu tenho certeza que você já ouviu sobre as 3 viagens, as 3 grandes viagens missionárias de Paulo. Eu quero te trazer algumas informações bem rápidas. A primeira viagem missionária de Paulo contemplou somente 4 cidades. Ele passou em 4 cidades, implantou as igrejas, começou a levantar obreiros e obreiras e colocou ali sobre aquela igreja e voltou para a sua cidade. Quando ele vai para a sua segunda viagem missionária, lá em Atos capítulo 13 a 16, ele já está na segunda viagem missionária. E qual que é o modo operandi do Paulo? Ele faz o seguinte: quando ele chega na cidade, ele vai até a principal igreja da cidade, ele tenta convencer as pessoas que Jesus é o Filho de Deus. Só que os judeus odeiam o discurso de Paulo. Então o que eles fazem? Chutam Paulo para fora da sinagoga. E quando chutam Paulo para fora da sinagoga, Paulo vai para a feira da cidade, Paulo vai para o centro da cidade. E ele arma uma barraca e começa a vender o seu produto, que são tendas. Paulo é um fazedor, um feitor de tendas. Então ele começa a adquirir o seu sustento, ao mesmo tempo que o povo vai procurar o Paulo das barracas lá na feira para ouvir essa novidade desse Jesus aí que ele estava contando. Aí passa-se a segunda viagem missionária em 8 cidades e ele retorna. Mas quando chega na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo explode no Espírito Santo. E ele vai visitar 23 cidades e vai fundar 23 igrejas, pelo menos naqueles locais que ele passou. E uma dessas igrejas ficava na cidade de Troade. Olha que nome lindo para colocar no seu filho, se você ainda tem dúvida. Troade. Tem Trófimo também, que é bonito, mas entre os dois escolha Troade. E ele passa lá de Filipos para Troade. Quando ele chega em Troade pela segunda vez, porque na segunda viagem missionária ele também havia passado nesse lugar, ele vai na casa de um homem em que está tendo um culto. Diga comigo, um culto. Eita gente, um culto. Amém. Me ajuda, dá amém aí, cadê o menino? Foi embora. Bom, então é o seguinte, ele chega, só que esse culto está acontecendo aonde? Esse culto está acontecendo no cenáculo. Eu sinto muita sede, viu gente? Então não repare não que eu vou tomar bastante água, tá bom? Esse culto está acontecendo num cenáculo. Isso aí, tadinha da moça, vai ter que repor água para mim. Desculpa, moça, perdão. Se quiser deixar a jarra é mais fácil, viu? Então, o que acontece? Ele chega lá no cenáculo. O que é o cenáculo, gente? É o terceiro andar de uma casa. Pensa aí numa casa grande, aquelas casas que a gente costuma fazer churrasco. Maravilha, ô glória, me chama. Eita, pastor Renilson, cadê o pastor Renilson? Meu Deus do céu, é forte demais, varão. Me chama, viu? E aí ele chega nesse terceiro andar desta casa, neste cenáculo, e olha que lindo, Paulo chega naquela cidade e fala assim: gente, hoje vai ter Santa Ceia. Pode chamar o povo, que hoje a gente vai ter Santa Ceia, né? E ele chega nessa casa, obrigado, irmã, Rafaela, né? Aí, Rafaela, aprendi seu nome. Rafaela, obrigado. Quando for água, fala Rafaela. Então, ele chega neste lugar, que ele sobe até o cenáculo, a Bíblia vai dizer que ele começa a pregar. Gente, mas isso daqui, eu quero me ater em algumas partes com você, porque tem algumas coisas muito importantes para a gente falar, e para a gente refletir também. A Bíblia vai dizer em Atos 20, versículo 7, o seguinte: no primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão. Preste bem atenção que o apóstolo Paulo não está falando de uma simples reunião. O apóstolo Paulo não está falando de uma reunião sem um objetivo.
O apóstolo Paulo não está falando de uma reunião na qual, quando eles chegarem, eles vão entender o que eles vão fazer. Ele está dizendo assim, desde o momento que a gente marcou a reunião, a gente tem uma finalidade dela. A gente sabe o que vai acontecer nela. A gente quer que aconteça alguma coisa nela. A gente vai comprar o pão, a gente vai comprar o vinho e vamos nos juntar com a finalidade de partir o pão. Gente, isso é muito preocupante. Você sabe por que é preocupante? Juventude. Porque muitas igrejas hoje têm se reunido sem finalidade. É um povo que se reúne, que é um mero ajuntamento de pessoas, pastor Renato. A gente vê muitos lugares onde o povo... eu fui pregar num lugar esses dias aí, irmão do slide. Rapaz, tu é o mais ligeiro irmão do slide que eu conheço, viu? Irmão do slide, eu consegui cantar todos os hinos com você aí no slide, viu? Show de bola, parabéns. Geralmente o pessoal é meio atrasadinho, ele é bom. E eu fui pregar numa igreja, quando eu cheguei para pregar nessa igreja, pastor Renato, chegou um irmão, subiu no púlpito, aí ele foi andando, eu olhei assim, tudo bem, tô quietinho, ele sentou na cadeira do pastor. Falei, amém, o pastor chegou, não sabia que era o pastor. Aí ele sentou, abriu um jornal, começou a ler. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, qual é a finalidade dessa reunião? Sabe, às vezes a gente tem que voltar nos corinhos antigos. Lembra daquele corinho que canta assim, o que viestes fazer aqui? Gente, mas isso tem que estar no nosso coração, não é na nossa boca. Na boca é fácil, na boca a gente veio adorar a Deus, na boca a gente quer ser batizado com o Espírito Santo, falando da boca para fora é fácil, que a gente quer ter um encontro com Jesus, mas para ter um encontro com Jesus, a gente não precisa somente estar na igreja, a gente precisa ser a igreja. A gente não precisa somente frequentar os cultos, a gente precisa cultuar também. Porque o que tem de fiscal de culto hoje, irmão, irmãozinho que só falta o coletinho verde. Cantou, mas errou no soprano. Olha lá. Pregador aí, a Marina tem problema de cabeça. E o culto está rolando. O culto está rolando. E nesse culto Deus quer falar com muita gente, o culto está rolando. Mas aí depende da finalidade que a gente dá para esse culto. Não é no de repente. Gente, Atos capítulo 2. A palavra grega em Atos capítulo 2 para dizer que eles estavam reunidos é assim, homotumadon. Olha que palavra linda também. E ela diz assim, irmã Andréia, reunidos no mesmo lugar com o mesmo propósito. Não adianta só ter um ajuntamento de pessoas. Se não tiver o mesmo propósito, nada acontece. Não adianta, aí a gente olha para aquela universidade em que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Só está sendo possível que aquilo aconteça porque pessoas se reuniram e tinham o mesmo propósito. Nós não vamos sair daqui enquanto Jesus não falar com a gente. Nós não vamos nos levantar dessa cadeira enquanto não sentirmos a presença do Pai. Chega de culto cheio de gente vazia. Chega de culto com glória para a gente ir para casa vazio. A gente precisa aprender a tomar o que é falado. Guardar. Culto com finalidade. Apóstolo, vamos nos reunir. Mas nós temos um objetivo. Vocês, quando planejaram essa festa, vocês pensaram no objetivo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E Deus já está no meio de nós desde que esse objetivo foi traçado. Sabe por quê? Porque as orações eram: Jesus, batiza com o Espírito Santo. Jesus, fala com o teu povo, Jesus. E eu tenho certeza que nessa primeira conferência jovem, Jesus vai falar poderosamente com vocês. Aí seguinte, o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, que Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte, versículo 7, continuou falando até meia-noite. Até quando? O homem tinha uma viagem marcada para o outro dia. O baterista, o homem tinha uma viagem marcada para o outro dia.
Mas ele começa a se empolgar, ele começa a se empolgar, ele começa a se empolgar, ele começa a falar, ele começa a se empolgar. E o Espírito Santo vai tomando a boca dele, tomando o corpo dele, tomando a alma dele, tomando o espírito dele. E quanto mais ele fala, mais ele tem vontade de falar. E quanto mais ele ouve, mais ele tem vontade de ouvir. E a igreja recebe, e a igreja quer, e a igreja pede, a igreja clama. E Deus vai usando para falar, e Deus vai usando para liberar a palavra, e Deus vai usando para liberar a profecia. Ele tem uma viagem marcada para o outro dia, mas a sede do povo era tão grande que ele precisou dizer: rapaz, até meia-noite tem chão aqui, hein? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Olha aqui no meu nariz. As coisas do mundo, até que ponto as coisas do mundo estão entre a nossa vida e Deus? Que a gente arruma desculpa para tanta coisa, gente. Não é não? Ai, pastor, hoje eu não vou porque eu estou cansado. Eu tenho trabalhado tanto. Eu tenho estudado tanto. Ai, nossa, eu estou fazendo um TCC e está tão difícil. Gente, e aquele tempo que a gente ajoelhava para orar por tudo que acontece com a gente hoje? Lá a gente tinha tempo. Hoje não tem mais. Olha aqui para mim. Você que namora. Antes de dormir era o WhatsApp com Jesus, hoje não é mais. Jesus está olhando dizendo assim: se eu não for o primeiro, eu não quero mais nenhuma outra cadeira. Aquele que ama mais a sua mulher, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos, o dinheiro, o trabalho, a universidade, ama mais isso do que a mim, não é digno de mim. O apóstolo Paulo sabe, ele tem consciência, no outro dia ele tem uma viagem para fazer. Mas mesmo apesar com essa viagem programada, ele precisa fazer a vontade do Pai. Entenda uma coisa, as coisas só estarão na tua mão enquanto tu fizer a vontade do Pai. As portas do céu se abrirão quando você fizer a vontade do Pai. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, olha aqui para mim, olhai para as aves do campo. As aves do campo não semeiam, não cegam. Mesmo assim o Pai que está no céu cuida delas com tanto carinho. O Pai a veste, o Pai a dá alimento, o Pai cuida, o Pai protege, o Pai dá provisão. E elas não podem fazer nada por si sós. Quanto mais vocês que são filhos do Deus Altíssimo. Por acaso pedindo pão Ele te dará pedra? Por acaso pedindo pão Ele te dará serpente? Ele tem coisa grande para você. Ele tem bênção para você. Ele tem porta para você. Mas ela só se abre quando a gente entende primeiro Deus. Quem aqui quer fazer faculdade? Levanta a mão. Levanta a mão sem medo, irmão. Oxi. Ó, vai acontecer. Deus vai abrir essa porta para você. Mas muitas vezes as coisas estão emperradas. Não é sempre, algumas vezes, porque a gente ainda está indeciso de quem que a gente vai servir. Se a gente vai realmente deitar na mão de Jesus ou vai procurar outro lugar. Posso pedir uma gentileza? Vocês dão uma seguradinha, por favor? Obrigado, viu? Daqui a pouco vocês voltam comigo, tá bom? Seguradinha, Anjo Gabriel. Assim, ó, seguradinha. Não, seguradinha, Anjo Gabriel, assim, ó. Aê, obrigado, valeu. Obrigado. É, não, porque o povo começa a entrar num transe, varão. O povo tá assim, o povo tá... Daqui a pouco tá assim, ó. Eu tô aqui, fala Deus, e o povo tá assim, ó. Aí. Vamos lá, mas daqui a pouco vocês vêm com força, hein, Gabriel? Quero te ver, hein? Seguinte... Os compromissos da vida não podem nos tirar o prazer de servirmos a Deus. Simples. Se os compromissos da vida nos tiram o prazer de servir a Deus, nós nos desviaremos e logo começaremos a perder aquilo que Deus nos deu. É muito simples. Se você orava para casar e depois do seu casamento você não vê mais a face de Jesus, tem coisa errada. A gente ora para Deus abrir uma porta e depois que Deus abre a porta a gente não quer mais saber de igreja, a gente não quer mais saber de obra, tem coisa errada. Se ora para namorar, e depois começa comendo Habib's todo fim de semana, esquece de Jesus, tem coisa errada. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 8, ó, presta atenção, havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior, onde estávamos reunidos. Repita comigo a palavra piso superior. Oca, pode ser, piso superior. Oh, preste bastante atenção. As tochas só estavam acesas no piso superior, sim ou não?
quer dizer que as pessoas precisariam chegar até lá para serem iluminadas pelas tochas. Está na casa, mas não está iluminada? Marina, com todo respeito, a liderança é uma benção, mas eu vou te dizer uma coisa que eu também passo pelo que você passa. A gente auxilia os adolescentes lá do setor que a gente trabalha. Oh, Jesus, 400 cabeças para cuidar. Ó, você sabia, tem gente que está na casa, mas não está iluminada. Tem gente que está dentro do mesmo cômodo que a gente. Frequenta o mesmo culto, canta no mesmo departamento. Fala a mesma língua estranha, mas não está iluminado. Sabe por quê? Porque subir requer sacrifício. E se tem uma coisa que a gente não gosta é de fazer sacrifício. Não é não? Ô Jesus, o Uber tirou todo o sacrifício. Lembra? Quando a gente começou a sair, não tinha Uber não. Você é casado, gente, olha. Se eu casei, você casa. Fica tranquilo. Deus me deu um filho e o filho foi bonito. Eu orei para nascer a cara dela e nasceu. Então creia na tua oração, em nome de Jesus. Ó, as tochas estavam iluminando a parte de cima. Você quer ser iluminado? Você vai ter que subir. Se você ficar embaixo, a luz não vai te pegar. E entenda que até você chegar no terceiro andar, você precisa passar pelo primeiro, você precisa passar pelo segundo, e você precisa subir a escada do terceiro. É por isso, olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa. É por isso que tem tanta gente que começa a pregar e desvia. Sabe por quê? Porque está no primeiro andar. Porque tem o dom. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus dá o dom, Ele não pega de volta, Ele deixa. Vamos trabalhar, vai lá. Às vezes você pega um traficante que prega mais do que um pregador que prega aí, o conferencista aí. Sabe o que acontece? Tem gente que está usando os dons, mas ainda está no escuro. A gente fazer um culto tão lindo desse, uma coisa tão maravilhosa dessa, e sair gente no escuro ainda. Jesus vai te tirar desse escuro nessa noite. Ah, não, eu não vim aqui para falar e você não receber, não. Olha aqui, Jesus vai tirar a gente do escuro nessa noite. Jesus preparou essa conferência para causar uma missão de resgate. Tem gente que está escondido debaixo da mesa no escuro, mas a Bíblia está dizendo, Jesus hoje te achou. Aí Jesus, ou melhor, o apóstolo Paulo, está lá no terceiro andar. O culto está acontecendo, vai acontecer a Santa Ceia. Mas, gente, tem um menino chamado Eutico. Você já ouviu a história de Eutico? Já viu? Eutico. Um menininho, que a palavra que a Bíblia usa para descrever ele, fala mais ou menos um menino da idade de 7 a 14 anos, por aí. Por aí. Ele não era nem tão velho. Ele não era o mesmo menino que era Davi, 17, José, 18, 19. Não, ele era um menino mesmo. Ele era uma criança. Mas, gente, parem para pensar comigo. Esse menino, ele estava no culto, mas ele estava sentado numa janela. Repita comigo, janela. Ele estava no culto, mas ele estava sentado numa janela. Agora eu quero refletir com você o seguinte, alguns motivos para esse menino estar sentado numa janela. Primeiro motivo, o culto não tinha espaço. Estava muito cheio. E aí, para ouvir a palavra, ele decide sentar na janela. Segundo possível motivo, ele não estava com muita paciência de ouvir um sermão de 6, 7 horas. Então ele começa a olhar para fora e senta na janela. Terceiro motivo, estava muito calor. Ele queria se refrescar, ele queria ver coisas diferentes, ele queria se distrair, porque, gente, criança, o meu está ali, de 2 anos, minha esposa está se matando ali para cuidar, mas gente de 7 a 14 anos que também fica bem agitado. E aí, o que ele queria no final? A gente não sabe, mas a gente sabe o seguinte, ele estava sentado numa janela. Agora, gente, vamos refletir aqui junto comigo. Uma igreja inteira não viu uma criança sentada numa janela. Pastor Renato. Obreiros, obreiras, ministrantes, presbíteros, diáconos, cooperadores, todo mundo reunido no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, cultuando o mesmo Deus, e ninguém viu um menino sentado na janela. Detalhe, o menino estava entre a rua e um vão. Ele não estava só colocando o pezinho na janela. Ele estava literalmente pendurado naquela janela. Só que sabe o que acontece?
infelizmente hoje, nós estamos sendo atraídos e engodados pelas mesmas friezas espirituais que aconteceram na Europa. A insensibilidade está tomando conta das igrejas. Não importa o que está acontecendo com o outro, contanto que eu esteja bem. Não importa o que o outro está comendo, se eu tenho coisa para comer na minha mesa. Eu sempre conto esse testemunho de manhã. No final de ano chegou uma irmã lá em casa, janeiro. E aí ela chegou lá em casa, Pai do Senhor, missionária, Pai do Senhor. Como é que passou o fim de ano? Tudo bem. E a irmã, como passou então, missionária? O que aconteceu? Eu estava na véspera do ano novo, eu não tinha comida. Nenhuma comida, não era comida especial, ela não tinha comida. E como eu estava com muita fome, o que eu fiz? Eu matei um pombo, assei e comi. Às vezes estava sentada do lado de alguém na igreja e ninguém percebeu que aquela irmã não tinha um alimento em casa. Às vezes esse jovem que está aí de braço dado com você, ele está lutando contra demônios terríveis, contra situações tenebrosas, e tem gente que não está percebendo o que está acontecendo. É por isso que às vezes quando acontece, desculpe a palavra, eu sei que é forte, mas quando acontece um suicídio, a gente fica... Mas estava tão bem, estava louvando, estava pregando, estava orando. Não estava. Só precisava de alguém para dar um abraço. A gente foi na igreja sede esses dias, pastor, e meu pai, ele é bem observador. Ele olhou para um pastor muito querido nosso no púlpito, e ele voltou o caminho falando, Eric, aquele pastor não está bem. Os pais, só tem certeza, não está bem, ele não está bem. Falar com ele que ele não está bem, está acontecendo alguma coisa com ele. E gente, às vezes o que falta para a gente é isso. É olhar para o outro jovem como se fosse a gente mesmo. Entender que o desafio dele é igual ao nosso. Aí, olha o que acontece. Ninguém vê uma criança sentada na janela da igreja. O povo está lá louvando, o povo está lá orando, está ouvindo a palavra do apóstolo Paulo, e aí a fumaça daquelas tochas começa a subir e começa digamos que ele começou a ficar tonto. Eu perdi a palavra agora, mas começa ele fica tonto, ele fica cansado, o sono começa a tomar, começa a dar uma sonolência nele, e o sono toma conta do seu corpo. E ele, sentado naquela janela, ele despenca os 3 andares abaixo. Cai morto. Agora, olha aqui para mim, que eu tenho um recado muito importante de Deus para te dizer. Ele está dormindo, ele está cochilando, ele está oscilando, está tosquenejando. E de repente, o sono toma conta do corpo dele, de uma forma tão poderosa que ele não tem tempo de reagir. Ele cai e sem nem acordar, ele morre. Quando percebe, o menino já estava morto lá embaixo. Agora, gente, olha aqui para mim, por favor. Vocês sabiam que tem gente que está nessa situação? Tem gente que está tosquenejando, gente que está sentindo sono, gente que está balançando para lá e para cá. E geralmente são as pessoas que dizem assim, não, mas vai dar tempo de eu acordar, eu consigo segurar a queda. Dá tempo de eu despertar. Quando eu perceber, irmã Tamires, que eu estou, eita, o negócio está ficando feio, eu acordo, dou um pulo para frente e volto para a igreja. Quando eu perceber que eu vou cair, eu me seguro, eu peço ajuda. Para esse menino não deu tempo. E toma cuidado, para você também pode não dar. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, quando eu sentir no coração eu volto. Quando eu sentir no coração eu volto a trabalhar. Quando eu sentir no coração, eu volto a fazer. Cuidado, teu coração é enganoso. Está no sono e você não percebeu. Esse sono, você pode passar para a morte eterna. Se Deus não tiver misericórdia de você e de mim, isso pode acontecer com a gente. Esse menino despenca e ele cai de lá de cima naquele chão. E quando ele cai de lá de cima, a Bíblia vai dizer que o culto para.
A palavra para, o louvor para, a oração para, porque o barulho foi tão forte e o desespero do povo foi tão grande que o apóstolo Paulo teve que parar de pregar. E agora ele para de pregar, enquanto os irmãos correm lá para baixo. E aí os irmãos correm lá para baixo, aí eles encostam o ouvidinho no menino. Pensa comigo aqui, encosta o ouvidinho, faz a pulsação, vê, aí olha para cima e fala: Paulo, morreu, pode seguir o culto, Paulo. Deixa esse aqui, que esse aqui está morto. Não para o culto porque um morreu não, se preocupa não, vamos seguir, vamos continuar. Mas o apóstolo Paulo é diferente. Tem como ter culto quando tem gente morrendo no nosso meio. Não tem como comer pizza e fazer festa enquanto tem gente falecendo espiritualmente no nosso meio. A festa só é festa completa quando todos estão juntos, reunidos, louvando e adorando o nome do Senhor. O povo tenta incentivar Paulo de deixar Eutico morto naquele chão. Agora Deus me deu uma palavra para eu liberar para a sua vida. Aí se você quiser pegar, você pega. Se você não quiser, não pega, tá bom? Deus essa noite está calando os mensageiros da miséria. Deus está calando os mensageiros da morte. Sabe aquele povo que olha e diz assim: isso daí não vai dar certo não, irmão. Para de fazer esse tipo de trabalho. Para de ter essa dor de cabeça. Para de se preocupar que isso não vai dar. Deus está passando um esparadrapo na boca desse povo e está dizendo assim: o que eu quiser que aconteça, vai acontecer. A porta que eu quiser abrir, vai se abrir. O trabalho que for para crescer, vai crescer, irmão. Ei, para de dar ouvido para quem empresta a boca para Satanás. Teu casamento não está na mão do diabo não, ele está na mão de Jesus. Gente, teu casamento não está na mão do demônio, está na mão de Jesus. Tem gente que às vezes alguém é usado em profecia para dizer: irmão, o diabo está correndo atrás de você. Aí a pessoa se desespera, mas eu venho aqui como mensageiro de Deus para te lembrar que o anjo do Senhor acampa ao teu redor. Jesus um dia quis prender Satanás, e a Bíblia vai dizer que ele enviou o exército? Não. Que ele enviou um arcanjo? Não. Que ele comissionou Miguel? Não. A Bíblia vai dizer assim: Jesus chamou, vem um anjinho aqui, vem um anjo. Um anjo, desce com um cadeado lá e prende ele. Sabe por quê? Porque Deus te ama e o que Ele quer te entregar você vai receber. O menino caiu, morreu. Aí o povo olha para cima e diz assim: Paulo, esquece, o moleque está morto, segue o culto. Mas o apóstolo Paulo, ele é diferenciado. Ele não vai conseguir seguir o culto quando ele sabe que tem gente morrendo. Aí ele para e ele desce até o terceiro andar. Lá no primeiro andar, lá embaixo. Quando ele chega lá, olha gente, que coisa maravilhosa. Ele encosta o ouvido no coração de Eutico. Aí tem gente que vai dizer que Eutico estava desmaiado, mas a Bíblia diz que Eutico morreu. Você não vai ver o apóstolo Paulo fazendo oração. Você não vai ver o apóstolo Paulo gritando. Você não vai ver o apóstolo Paulo reunindo a igreja e dizendo: gente, vamos começar a clamar. Não, só o ato dele descer. Jesus já enviou a ressurreição para a vida de Eutico. Ei, olha aqui para mim, receba essa palavra no nome de Jesus. Às vezes tem gente que só numa visita já vai receber a ressurreição por parte do Espírito Santo. Às vezes tem gente que só de saber que você vai ligar, vai ser ressurreta no Espírito Santo. Às vezes tem gente que só de saber que você se importa, vai sentir a graça de Deus no coração e vai ressuscitar. O apóstolo Paulo encosta o ouvido no coração de Eutico e ele diz assim: gente, relaxa, o menino está vivo. O menino está vivo, não precisa se preocupar não. Ele caiu, mas ele está vivo. Ei, você caiu, mas você está vivo. Você recebe se você quiser, se você não quiser, não receba não. Se você caiu, mas você está vivo. E o teu coração ainda está pulsando, e o Espírito Santo está dizendo: ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que é o fim, ainda tem vida aí. Apóstolo Paulo diz: está vivo. Vamos voltar. E o menino fica lá embaixo.
fica no trabalhar com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixa ele, fala, eu vou voltar, agora que ele já ressuscitou, eu vou voltar para o culto. E quando ele volta lá para cima para o culto, a Bíblia vai dizer que ele voltou, ele termina a pregação, ele continua, ele diz assim, ó, gente, vamos fazer o seguinte, agora que o menino morreu e ressuscitou, agora a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Com ele vivo lá embaixo, a gente vai celebrar a ceia do Senhor. E ele celebra a ceia do Senhor e tem força para pregar até no outro dia de manhã. Ó, olha aqui para mim, deixa eu te dizer uma coisa importante. Às vezes tem alguns acontecimentos, isso aqui Deus falou tão forte comigo quando eu estava preparando essa palavra. Tem alguns acontecimentos na nossa vida ministerial, tem algumas marcas na nossa vida ministerial, que a gente olha assim, pastor Renato, pastora Lídia, e diz assim, eu não vou me recuperar. A gente olha e diz assim, olha, depois disso que aconteceu, meu ministério nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu não vou mais poder fazer o que eu fazia, eu não vou mais poder falar o que eu falava, eu não vou mais poder cantar o que eu cantava. O apóstolo Paulo agora está sendo marcado como um homem que prega até fazer o povo dormir, e o povo vai cair, vai morrer. Ó o pregador sonolento. E aí o povo pensa que o apóstolo Paulo vai se impactar, que ele vai subir e vai dizer, gente, eu dei uma cansada no povo, né? Então vamos celebrar a Santa Ceia e vamos terminar. Não, ele diz assim, agora que esse menino morreu e ressuscitou, isso vai servir de combustível para eu continuar fazendo a minha chamada. As marcas que você tem na vida não vão te impedir de continuar a tua chamada. Jesus não te chamou para se esconder. Onde foi que você aprendeu a brincar de pique-esconde com Jesus? Jesus te ungiu para você aparecer, desiste dessa história aí. Tem um louvor do Samuel Mariano que diz assim, não vai precisar mudar de casa, nem de cidade, muito menos do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. E o que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Toca aí, varão, toca aí, pelo amor de Deus, me ajuda. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Levanta a tua mão para receber. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender gente nessa terra. Agora segue, hein, Gabriel? Me ajuda aí, Gabriel. Eu já estou caminhando para o final. Segue, Gabriel. O que o apóstolo Paulo fez, gente, é exatamente o que Jesus fez comigo e com você. Olha aqui para mim, que eu preciso finalizar. Preste atenção. Paulo sobe, parte o pão, come. Isso lembra a ação de Jesus. Gente, tem um motivo para ele ter celebrado a ceia só depois de ressuscitar aquele jovem. Preste atenção. Eutico caiu de 3 andares. Quantos? 3. Na história da Bíblia, o homem cai de 3 fases. O homem cai no Éden, na lei e nos profetas. Preste atenção. Aí o homem que está caído, o homem que está morto, o homem que já está entregue, o apóstolo Paulo vem e faz o que? O abraça, e o recebe, e o aquece. E sabe quem que fez isso com a gente? O Espírito Santo de Deus. Antes a gente era morto, caído, jogado no pecado. Tem gente aqui que antes poderia ser encontrada na porta de um bar. Tem gente que antes poderia ser encontrada na fila de uma balada. Tem gente que antes seria encontrada em qualquer outro lugar que não presta. E hoje está servindo o nome de Jesus. Porque a graça nos encontrou, a graça nos abraçou, a graça nos restaurou, a graça nos deu vida de novo. O apóstolo Paulo desce, abraça aquele homem. E um mensageiro que disse assim, ele está morto. Foi quando Satanás olhou para Jesus e disse, para que tu quer esse povo? Esse povo está morto.
Esse povo não presta mais para nada. Para que você quer esse povo? E aí a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco nisto, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não nos viu louvando, Jesus não nos viu gritando, Jesus não nos viu dançando, Jesus não nos viu cantando, Jesus não nos viu pregando, Jesus não nos viu operando maravilhas. Ele nos viu na nossa pior fase, no nosso pior lado, na pior face do nosso coração. E mesmo te conhecendo e me conhecendo, Ele disse assim: eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou te restaurar. Aí, depois que o apóstolo Paulo ressuscita o menino lá, ele sobe e ele vai celebrar a ceia. Sabe o que está querendo dizer a Bíblia? A festa só é completa quando um morto ressuscita. Ah, gente, isso aqui é muito forte. A festa só fica completa quando a vida volta para o coração de alguém. E é sobre essa palavra que eu quero fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é crente? Sim ou não? Tem? Se tiver, levanta a mão. Tem? Gente que está desviada. Você até deu um aleluia. Olha o irmão ali. Que maravilha. Eu posso saber o seu nome? Espera aí, oi? Giovanni. Ó, irmão Giovanni. Deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Lá da eternidade, Deus preparou essa conferência. E Ele queria, realmente Ele quer estar e falou com muitas pessoas aqui. Mas você é uma pessoa singular. Você é uma pessoa única nessa noite. E observa que a Bíblia, irmão Giovanni, ela vai dizer assim, que a festa no céu, diante dos anjos, quando um homem se arrepende dos seus erros. A Bíblia não está dizendo que o anjo faz festa. A Bíblia está dizendo que o anjo vê a festa. Quem faz a festa é Jesus. Bom, Giovanni, Jesus marcou esse encontro com o Senhor. E eu não posso terminar, não posso devolver o microfone para o pastor Renato, sem antes te fazer um convite. O Senhor quer se reconciliar com Jesus? O Senhor quer receber essa oração, essa graça? Quer receber essa misericórdia? Às vezes o Senhor pode ter se acidentado no meio do caminho, assim como esse jovem. Às vezes o Senhor pode ter passado por um processo muito semelhante a esse. Mas eu tenho que te dizer, Jesus te olha com o mesmo olhar de amor e carinho que Ele te olhava há 20 anos atrás. Ele não desiste de você e você continua sendo uma ovelhinha preciosa para Ele. Ele não te perdeu de vista e nunca vai te perder. Você quer receber essa oração, irmão Giovanni? Vem cá, em nome de Jesus. Tem uma alma vindo receber um abraço do Pai. Ei, sobe, 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 sobe. Deixa eu te dizer, o Espírito que abraça está nessa casa. Sentindo Jesus aqui. Ei, sobe, sobe no glória, sobe no glória. Vamos chamar a presença do Espírito. Fica de pé para adorar, fica de pé para adorar, fica de pé para adorar. Cadê o grupo de louvor? Em nome de Jesus, vem cá, pelo amor de Deus. Isso aqui é festa. Agora, peraí. Segura aqui que vocês já vão meter um louvorzão aqui. Nós vai tudo ser arrebatado. Tem mais gente? Se tiver, Jesus está te vendo. Tem ou não tem? Levanta a mão, quero te conhecer. Tenho sem compromisso. Tem gente? Levanta a mão em nome de Jesus. Vai cair o braço não. Tem ou não tem? Jesus está te vendo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pode ser o leilão da tua alma nessa noite. Levante a tua mão em nome de Jesus.
Você que está afastado, você que não está mais sentindo a graça de Deus. Cadê você? Tem gente? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não tem? É só irmão Giovanni? Então tá bom, então vamos fazer uma oração agora para os crentes. Às vezes você tá que nem eu, Tico, pastora Lídia. Começou legal. Às vezes você sentia muita graça de Deus. Às vezes você sentia a glória. Você era impactado pelo Espírito Santo, impactada pelo Espírito Santo. Mas faz tempo que você dormiu na janela. E Jesus está te dizendo: dessa janela você sai hoje com vida. Você não vai cair no chão dessa janela. Se você quer receber essa oração, vem aqui junto com o irmão Giovanni, em nome de Jesus. Não tenha vergonha não. Vergonha é cair e não se levantar. Jesus te chamou aqui para receber essa oração. Cadê você? Tem mais gente, tem mais gente. O departamento aqui vai começar a louvar com unção, muito unção. Tá com unção. E enquanto eles estiverem louvando, nós vamos orar muito pela vida do Giovanni, pela vida dos irmãos que não vieram. E se você quiser vir aqui, eu garanto que Jesus vai usar alguém para te dar um abraço, assim como está usando aqui na vida do irmão Giovanni. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha temor disso. Jesus te encontrou nessa noite. Pode louvar em nome de Jesus, louva aí. Eu poderia estar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Em qualquer outro lugar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Se você quiser vir receber a sua oração, ainda dá tempo. Se você quiser vir sentir essa graça, ainda dá tempo. A gente não pode terminar o culto sabendo que você está na janela. Vem receber essa graça, esse abraço, essa glória. Cadê você? Se você sabe, louva a Deus, louva a Deus. Estende as suas mãos assim, ó. Estende as suas mãos. Só quem tem braço, só quem tem braço. Quem não tem, não estende não. Agora, se você tem, seja a ferramenta de Deus. Comece a orar no nome de Jesus. Deus tem uma coisa nova para fazer neste lugar, nessa noite. Giovanni, deixa eu te dizer uma coisa. Você é muito especial para Deus. Deus tem um amor tão grande pela tua vida, tão poderoso. E nenhuma das palavras dele a teu respeito vai cair por terra. Você está onde Jesus queria que você estivesse. Ele tem uma coisa tão grande para fazer com você. E deixa eu te dizer, Giovanni, essa igreja não vai deixar você cair. Olhe para aqueles homens e mulheres de Deus ali, Eles não vão deixar você perecer. A gente vai cuidar de você e vai te ajudar. E não interessa o que aconteceu daqui para trás, daqui para frente é história nova.
e fez-se novas todas as coisas. Você é amado por essa igreja e nós queremos fazer uma oração pela sua vida. Podemos fazer uma oração? Então tá bom, gente, vamos erguer a mão, vamos orar, que o pastor Renato já vai me dar uma microfonada quando eu devolver para ele. Eu já passei do horário. Nós vamos orar poderosamente pela vida do Giovanni agora. E depois que a gente terminar de orar, eu vou devolver a direção do trabalho. Pastor, eles podem continuar o hino? Então, ó, taca fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Depois da gente terminar de orar. Vamos lá, vamos orar em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, Senhor Deus e Pai. Diante da tua presença nós estamos te agradecendo pela tua misericórdia. A tua graça que nos abraça, que nos consola, que nos fortalece, que nos enche, que nos faz crescer, que nos faz sonhar, que nos faz viver. Pai, olha aqui a vida do teu filho e do teu servo Giovanni. Oh Senhor, que encontro maravilhoso que foi marcado pela tua graça. Como é bom sermos encontrados pelo teu Espírito e pela tua palavra.